Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula de biologia. Serão duas aulas, em série, essa gravação especial aí sobre embriologia. Lembrando a vocês que existe uma outra aula já no nosso canal sobre gametogênese e fecundação. Aqui nessas duas aulas nós vamos tratar primeiramente de desenvolvimento embrionário e depois, na segunda aula, vamos tratar dos anexos embrionários e dos casos de formação de gêmeos, gemelidade. Então vamos a essa primeira parte, tratando especificamente então do desenvolvimento embrionário. Quando ocorre a fecundação, ocorre então a formação do ovo, a célula ovo ou o zigoto, e o zigoto ele pode ser classificado basicamente de acordo com dois critérios: a quantidade de vitelo, vitelo ou lécito, que são as substâncias nutritivas presentes no zigoto. Podem ser carboidratos, podem ser lipídios, podem ser proteínas. A proporção disso varia de grupo animal para grupo animal. Alguns grupos têm mais lipídio, outros grupos têm mais carboidrato, outros têm mais proteína. E um outro critério que pode ser usado também é a posição do núcleo. Então, de acordo com esses dois critérios, nós temos basicamente 4 tipos de ovos ou zigotos nos animais, e vamos dar mais ênfase aos ovos dos animais pertencentes ao filo dos cordados. Então, um ovo com pequena quantidade de vitelo, o vitelo está representado aí com esses pontinhos amarelos, é o chamado ovo oligolécito, oligo de pequeno, pouco, pouca quantidade de vitelo. Alguns autores vão chamar também de isolécito, iso quer dizer por igual, bem distribuído, e nós vamos ter também situações onde ele é chamado de alécito, A significa não, que não possui vitelo. É um certo exagero, todo ovo tem um pouco de vitelo pelo menos, mas é uma nomenclatura que vocês encontram. Esse ovo, do tipo oligolécito, ele é encontrado nos mamíferos, especialmente nos mamíferos placentários, nos marsupiais também, no mamífero placentário, e num protocordado importante, que é o modelo de estudo de embriologia para o ensino médio e vestibular, que é o anfioxo ou anfióxo, o branquiostoma lanceolatum. Então ele é um protocordado, ele não é vertebrado, ele pertence ao nosso filo dos cordados, mas ele não desenvolve coluna vertebral. Então, esse tipo de ovo, é oligolécito, é encontrado nesses animais. Entre os invertebrados, ele é encontrado também em quinidários, certo? Ele é encontrado em quinidários, ele é encontrado em poríferos, ele é encontrado também em equinodermas, como o ouriço do mar, por exemplo, que é um modelo importante de embriologia também. Outro tipo de ovo, com uma quantidade um pouco maior de vitelo, é o ovo heterolécito. Hétero por quê? Porque a distribuição é desigual. Tem mais vitelo na parte de baixo, menos vitelo na parte de cima. Mediolécito ou mesolécito, que significa a mesma coisa, uma quantidade média de vitelo. Ou telolécito incompleto, telolécito com diferenciação incompleta, Então, todos esses nomes aí são dados para esse tipo de ovo. Nos cordados, então, é um ovo típico de anfíbios. Alguns raríssimos peixes têm esse tipo de ovo, E entre os invertebrados, a gente vai encontrar, por exemplo, em moluscos e anelídeos. Mas não precisa preocupar com essa situação aí de invertebrados, tá? Só um invertebrado vai ser importante. Nós vamos comentar aí no final. E o ovo megalécito, ou telolécito completo, mega quer dizer muito, 1 milhão, então ele tem uma quantidade enorme de vitelo, é tanto vitelo que o núcleo é empurrado contra a membrana. Vocês vejam que num ovo com pouco vitelo, o núcleo é central. A quantidade média já desloca do centro, núcleo excêntrico, fora do centro, E aqui a gente tem um núcleo muito excêntrico, periférico, empurrado contra a membrana plasmática. Então esse é um ovo que acontece na maioria dos peixes, nas aves, nos répteis e nos mamíferos que botam ovo, que são os mamíferos monotremados, como o ornitorrinco e a equidna,
né, os mamíferos monotremados. E o único invertebrado que a gente precisa realmente preocupar, né, invertebrado fora do filo dos cordados, né, porque o anfioxo, tecnicamente, ele é invertebrado, ele não tem coluna vertebral. Mas dos filos, né, de animais invertebrados, o único que a gente tem que preocupar é o artrópode, né, que tem um ovo centrolesto. O núcleo está no meio e o vitelo no centro, em volta desse núcleo, né? É um ovo centrolesto. Inclusive ele é um ovo mais achatado, vocês estão vendo aí, é um ovo realmente mais oval, né? O ovo de artrópode. Perfeito? Então esses são os tipos de ovos. Assim que eles se formam, eles começam a sofrer meioses sucessivas, que é o processo chamado de segmentação. A segmentação dá origem a células chamadas blastômeros. E quando ocorre a divisão celular para formar blastômeros, nós temos dois tipos principais de segmentação: segmentação total e segmentação parcial. Tá? A segmentação total é quando os blastômeros se formam totalmente separados, cada um tem a sua membrana, citoplasma e núcleo. E a segmentação parcial, que vai acontecer em alguns casos, os blastômeros eles compartilham uma parte do citoplasma. Então isso nós vamos ver aqui na frente ao analisar o desenvolvimento embrionário. Qual a sequência que a gente vai adotar? Primeiramente nós vamos falar do anfioxo, né, o anfioxo, porque se trata do modelo de estudo de embriologia para o ensino médio, né, vestibular e tal. Depois nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento embrionário de mamífero. Né? O desenvolvimento mamífero é bastante complicado, nós vamos dar ênfase às fases iniciais, mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês aí, né, de conteúdos que vocês vão aprender depois na faculdade sobre detalhamento do desenvolvimento de mamífero, já que o pessoal que vai fazer área biomédica, né, é muito importante o conhecimento do desenvolvimento humano. Né? Então nós vamos dar um spoilerzinho aí, né, sobre o que se fala aí na faculdade, né, bem, né, superficial, sobre o desenvolvimento aí de mamífero, especialmente humano. Em seguida vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de anfíbio e um pouco sobre o desenvolvimento dos animais de ovo megalesto. Então a sequência nossa nessa aula é essa aí. Então começando aí pelo anfioxo, ou anfioxo, né? Ele é um próto cordado, então não se esqueça, ele pertence ao nosso filo dos cordados, mas ele é invertebrado, ele não tem coluna vertebral. E ele é adotado, então, como modelo de estudo de embriologia. É um animalzinho pequeno, marinho, tá? Tem 6, 7 centímetros aí de comprimento, é encontrado no litoral do Brasil. Está ele aqui em cima da mão, em cima dos dedos aqui de uma pessoa, né? E aqui ele no ambiente dele aí, né? Ele sobre o fundo, né? Areia, conchinha e tal. A maior parte do tempo ele fica enterrado nisso aí, só com a cabeça e a boca de fora, né, se alimentando, e à noite ele sai para dar uns passeios, dar uns rolês aí, né, no mar aí, procurar alimento. Tá? Aqui mostra o início do desenvolvimento do anfioxo, fotos de microscopia eletrônica, né, mostrando aqui do zigoto, o início da divisão, formação de 2 células, 2 blastômeros, depois a formação de 4 células, 4 blastômeros, depois a formação de 8 células, né, 4 embaixo, 4 em cima, 8 blastômeros, e vai por aí afora até chegar num estágio chamado de mórula, pequena amora. Uma curiosidade sobre essas imagens aqui é que elas estão na mesma ampliação, ou seja, do ovo até a mórula não ocorre crescimento em tamanho. Ocorrem apenas divisões celulares extremamente rápidas, a gente chama isso de celularização, né, formação de células, e isso é extremamente rápido, não dá tempo de crescimento. Tá? Então o ovo, o zigoto e o embrião nessa fase de mórula tem basicamente o mesmo tamanho. Perfeito? Então vamos detalhar aqui, né, o desenvolvimento do anfioxo. Né? Então está aí o ovo do anfioxo, um ovo oligolesto. Esse ovo vai sofrer segmentação total. O que é a ideia de segmentação total? Chamada também de segmentação holoblástica. Então, quando a célula divide, ela forma 2 células filhas, 2 blastômeros, independentes do ponto de vista que cada um tem sua membrana, seu citoplasma, seu núcleo.
Eles não compartilham nem membrana, nem citoplasma, nem núcleo. Então são células independentes, juntas, né, claro, mas independentes. Depois divide mais uma vez, então está no estado aqui de 8 células, né, até chegar no estágio de mórula, né, que é o estágio seguinte aí da segmentação. Então isso é a segmentação, a divisão do ovo até chegar no estágio de mórula, segmentação. Alguns autores chamam também de clivagem, total ou holoblástica. Existe uma subdivisão das segmentações, nós não vamos entrar muito em detalhe nisso, até porque às vezes é muito controverso, para alguns animais é de um jeito, para outros é de outro. Então se fala em segmentação total igual, total subigual e total desigual. Isso é baseado, gente, nesse estado aqui de 8 células. Tá? Então, primeiramente, o embrião sofre uma divisão de cima para baixo. Depois ele sofre uma outra divisão de cima para baixo, certo? De cima para baixo também, mas perpendicular a essa primeira, tá certo? Perpendicular a essa primeira, de cima para baixo. E aí vai formar 4 células em pezinhas, né? Uma do lado da outra, né? Então você imagina como se fosse, por exemplo, uma caixa, né? Um cubo, certo? Imagine aí que o zigoto fosse um cubo. Então a primeira divisão, né? A primeira clivagem ocorre assim, de cima para baixo, dividindo o cubo em 2 metades idênticas. A segunda divisão, olha lá, perpendicular. Aí vai formar 4 partes idênticas. Tá? Agora, a terceira divisão, ela pode acontecer exatamente no meio, né? Aí vai formar 8 células idênticas, seria a segmentação igual, total igual. Ela pode ser um pouquinho deslocada do meio. Aí vai formar as células de cima, observa aqui, ó, um pouco menores do que as células de baixo. A gente chama de subigual ou quase igual. Então, nesses animais de ovo oligolesto, geralmente ocorre isso, né? Total igual ou total subigual. Agora, existem animais, que nós vamos ver mais para frente, que a segmentação é muito lá em cima. Tá? E aí vai formar células muito pequenas lá em cima e células muito grandes embaixo. É o caso do anfíbio. Nós vamos ver isso aí chama desigual. Tá? Então, por enquanto, é o seguinte, segmentação total, nesses ovos oligolestos, nós vamos considerar segmentações totais iguais, ouriço do mar é um exemplo, e subiguais, né? O anfioxo é um exemplo. Tá? Mas não precisa esquentar muito a cabeça, senão o pessoal não detalha a tal nível, não. Tá? Hoje em dia, não. No passado, perguntava demais sobre isso. Mas hoje em dia, quanto mais a gente conhece de embriologia, mais exceções a gente conhece também, então não fica interessante ficar perguntando sobre isso, não. Tá? Acaba passando um conhecimento falso para o aluno. Então, o ovo sofre a segmentação total holoblástica e forma pequena amora, né? Em latim, pequena amora é a fase de mórula, né? E as células, então, aqui são chamadas de blastômeros. Então, quando o ovo divide, ele dá 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, tal, até formar o estágio de mórula. O ovo e a mórula, conforme eu falei aqui no slide anterior, eles têm o mesmo tamanho. Aí ocorre a penetração de líquido entre as células da mórula. Gente, todo o desenvolvimento embrionário, ele ocorre dentro da água no ambiente úmido. Então a água do ambiente ela é absorvida, água, sais minerais e tal, e vai formar uma cavidade aqui no meio cheia de água. Essa cavidade, então, é chamada blastocele ou blastocela. Essa cavidade que se forma aqui no meio. Blastocele ou blastocela. Cheia de água. Água e sais minerais. E uma película de células que fica em volta, chamada blastoderma ou blastoderme. Tanto faz. Tá? A terminação A ou E, tanto faz. Blastoderma ou blastocele. É uma película. Até essa fase, então, que é chamada blástula. Então, passou pelo ovo, segmentação, mórula.
Mórula formou uma cavidade, cavitação da mórula ou blastulação formou a blástula. Tá? A blástula, então, tem essas células aqui em volta. Em princípio, essas células são todas iguais. Todas com o mesmo potencial embrionário, ou seja, essas células podem dar origem a qualquer célula do futuro indivíduo. Perfeito? São as famosas células-tronco. Células-tronco totipotentes, pode dar origem a qualquer célula do organismo adulto. E a partir daqui, nós vamos ter uma mudança. Por quê? Porque essas células que é embaixo aqui, ó, da blástula, elas vão começar a diferenciar, vão começar a modificar. Do ponto de vista celular, diferenciação significa produzir proteínas diferentes, síntese diferencial de proteínas. Tá? Diferenciação vem disso. Produzir proteínas diferentes, proteínas que dão a essa célula novas funções. Novas funções. Então a gente chama de diferenciação. Então essas células vão começar a diferenciar, elas vão começar a movimentar para dentro da cavidade da blastocele. Eu costumo comparar isso como se você tivesse uma bola, né, de vôlei, basquete, futebol, mais ou menos murcha, né, e desse um murro, desse um soco nessa bola. Então essa bola ia dobrar. Ela ia fazer uma coisa desse tipo, né? Ela ia fazer uma coisa desse tipo. Ela ia acabar dobrando ali para dentro, né? Então, basicamente, é isso que acontece aqui, tá? É como se o embrião tomasse um soco aqui embaixo e as células fossem migrando lá para dentro, tá? Então, à medida que elas vão migrando lá para dentro, elas vão se diferenciando. E aí vão começar a formar dois folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Ectoderma e endoderma. Então, isso é o início da gástrula, gástrula inicial. Por que o nome gástrula? Porque na hora que esse endoderma entrar bastante, quase encostar ali, ó, no ectoderma, vai começar a formar um tubo dentro do embrião, que é o futuro tubo digestivo. Então o nome gástrula vem de gaster, estômago, que é uma parte do tubo digestivo. Tá certo? Então vai começar a formar o tubo digestivo. Gaster. Tá? Então gástrula é a fase que começa a formação do tubo digestivo, mas mais importante ainda, gástrula é a fase que começa a formação dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, que é o endoderma e o ectoderma aqui nesse caso, né, nesse modelo. Bom, esse tubo digestivo que está sendo formado, ele tem uma comunicação com o exterior. Essa comunicação é chamada blastóporo. A gente fala muito de blastóporo, especialmente na zoologia, né? E a cavidade do tubo digestivo é chamada de arquêntero. Arquêntero quer dizer enterointestino, arque, antigo, primitivo, é o primeiro intestino do embrião, com uma abertura só, né, chamada blastóporo. Perfeito? Aqui nós temos uma outra representação, né, mostrando até essa fase de gástrula inicial. Então está lá o zigoto, dividiu, deu 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, chegou no estágio de mórula. Então aqui foi a segmentação ou clivagem, né, do zigoto até o estágio de mórula. Forma-se a cavidade, aí passou para o estágio de blástula. Nesse momento, é claro, o embrião cresce, ele incha, né, ele absorveu o líquido, tá? Passou para o estágio de blástula. Todas as células, né, com o mesmo potencial de dar origem a qualquer célula do organismo, células-tronco. E aí as células aqui de baixo começam a diferenciar, começam a migrar para o interior da blástula, né, dando origem então às fases iniciais da gástrula. Então nós vamos ter ectoderma,
folheto embrionário mais externo, células que ficaram por fora. Por exemplo, vão dar origem à pele do animal. Tá? Endoderma, células que ficaram mais por dentro, vão dar origem às células da parede do tubo digestivo do animal. A cavidade do tubo digestivo, que é o arquêntero, e a abertura de entrada do tubo digestivo, né? A entrada do tubo digestivo aí, que é o blastóporo. Tá certo? Então, isso na gástrula inicial. Perfeito? Na gástrula inicial. Esses desenhos são muito comuns aparecer em prova. Tá? Muito comuns. Bom, retornando aqui ao ponto que a gente estava, né? A gente estava aqui, então, no ectoderma, endoderma, gástrula inicial, arquêntero, blastóporo. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Apareceu uma laranja aqui do nada, né? Essa laranja que apareceu aqui, para vocês entenderem o seguinte. Até esses dois desenhos aqui, nós estamos estudando o embrião como se ele fosse uma laranja em pé. Tá certo? Fosse um embrião em pé, uma laranja em pé. Tá? Esses dois desenhos. Agora nós vamos fazer um corte no embrião. Vamos fazer um corte aqui, ó, no embrião, como se fosse um corte na laranja. E vamos deitar essa laranja, vamos deitar esse embrião. Conseguem perceber a analogia? Então eu estava analisando o embrião em pé. Imagina que aqui em cima ia formar a cabeça, as perninhas e tal. Né? O anfiostro não tem isso, né, gente? Mas é só para você entender. Imagina que aqui em cima ia formar a cabeça, aqui embaixo as pernas e tal. E eu peguei esse embrião, igual uma laranja, pá, cortei ele no meio e estou representando aqui um corte. Então imagina uma pessoa deitada em cima da mesa. Tá? Claro que não estou falando de pessoas, estou falando do anfiostro. Tá certo? Mas eu não vou falar para você, imagine um anfiostro deitado em cima da mesa. Né? Você não vai conseguir imaginar. Né? Então imagina uma pessoa deitada em cima da mesa, de barriga para baixo, e eu corto ela aqui no meio. Tá? Então aqui em cima vai ser as costas, vai ser o dorso do embrião, dorso da pessoa, dorso do animal, aí do anfiostro. E aqui embaixo vai ser a barriga, vai ser o ventre. Tá? Agora, na hora que eu corto, eu tenho as mesmas estruturas que eu estou vendo aqui atrás. Por fora, em preto, aqui, ó, o ectoderma. Por dentro, aqui está em amarelo, o endoderma. A cavidade dentro do endoderma é o arquêntero, o intestino primitivo. Ô professor, e esse espaço aqui, como é que chama? Esse espaço aqui é o que sobrou da blastocele. Né? Esse é chamado de blastocele residual. A gente nem costuma apontar. Ô Ramon, mas eu não estou vendo o blastóporo. Não dá para ver, né? Porque eu fiz o corte no meio aqui. Ó, tá? Aí não dá para ver o blastóporo está na outra extremidade. Tá certo? Mas lembre-se que existe um blastóporo. Tá? Então compare isso aqui, ó, como se fosse dois canos, um cano maior em volta, que é o ectoderma, e um cano menor por dentro, que é o endoderma. Tá? Imagine dessa maneira aí para você entender como é que está o embrião, deitado na mesa, barriga para baixo, costas para cima, um cano, o ectoderma, com outro cano lá dentro, que é o endoderma. Bom, se a gente não fizer esse corte aqui, ó, se a gente não fizer esse corte e estudar o embrião desse jeito que ele está aqui, tá? Conforme falei com vocês, como se ele estivesse em pé, né? Como se ele estivesse ali de cabeça para cima, tá? Se eu estudar isso aqui, ó, desse jeito, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Esse desenho aqui, esse desenho, esquematicamente é esse desenho, tá? Ectoderma por fora, endoderma por dentro, blastóporo, e a cavidade aqui é o arquêntero. Ok? Entenderam? Esse desenho, ectoderma, endoderma, arquêntero, blastóporo, é esse desenho esquematicamente. Então o embrião, se a gente analisar naquele ponto de vista, ele vai alongando.
Ele vai alongando, igual uma abóbora comprida, tá certo? E à medida que ele vai alongando, vai formando o tubo digestivo dentro dele. E do lado oposto ao blastóporo, começa a formar outro tubo. Um outro tubo. E esses dois tubos se encontram. Então a primeira abertura do embrião era o blastóporo. E agora formou-se uma segunda abertura. Que não tem um nome exato, não, a gente chama de neoformação, né? Uma formação nova, um orifício novo, não tem um nome exato para isso. Mas aí você tem, esse tubo vai fundir com o outro tubo e vai formar o tubo digestivo completo. O tubo digestivo com duas aberturas. Uma vai ser a boca, a outra vai ser o ânus. É isso. Agora, quem vai ser a boca e quem vai ser o ânus? Depende do animal. Nos artrópodes, por exemplo, né, nematodos, moluscos, anelídeos, artrópodes, o primeiro orifício, quem é o primeiro orifício? O blastóporo. Dá origem à boca. Então, daí o nome estoma, boca, proto, primeiro. O primeiro orifício deu origem à boca, protostômio, animal protostômio. O primeiro orifício é o blastóporo, deu origem à boca, protostômio. Então ele dá origem à boca, o outro orifício dá origem ao ânus. Agora, né, nos equinodermas, nos hemicordados e nos cordados, é o segundo orifício que vai dar origem à boca. É o segundo orifício que vai dar origem à boca. Segundo quer dizer deutero, né? Estoma, boca. Boca é estoma, tá? Gaster é estômago. Estômago é gaster, tá? Gastrite. Estoma é boca. Cuidado aí, tá? Para não trocar essas coisas aí. Muito comum o aluno se confundir com isso. Então, o segundo orifício dá origem à boca. O segundo é deutero, deuterostoma. E o primeiro orifício, que é o blastóporo, o primeiro orifício, que é o blastóporo, vai dar origem ao ânus, né? Equinoderma, hemicordado e em nós cordados. Tá? Então, se a gente pega aquele desenho anterior, né? Esse desenho aqui, ó, e segue adiante nesse ponto de vista, nesse ponto de observação, né, nesse ângulo de observação, o máximo que a gente vai ver é isso. Como é que forma a boca, como é que forma o ânus. Então, por isso que a gente faz esse corte e muda, então, o ponto de vista. Então, agora nós vamos analisar esse ponto de vista. Peguei esse desenho, trouxe para cá. Ectoderma por fora, endoderma por dentro, arquêntero lá no meio. Perfeito? Perfeito? Aí o que vai acontecer? O endoderma, lembrando sempre, né, gente? Dorsal, ventral, não esquece não, costa, barriga. Você está analisando o embrião deitado de barriga para baixo na mesa, cortado no meio, cortado transversalmente. As células do endoderma, a exemplo do que aconteceu aqui com o blastoderma, que elas diferenciaram, multiplicaram e saíram andando, né? As células do endoderma vão fazer a mesma coisa. Algumas vão crescer para cima, algumas vão crescer para cima, para o lado. Tá? Lateroapical. Apical para cima, ápice. E aqui lateroapical, tá? Lateral para cima. Então essas células vão proliferar para cima e para os lados aqui, ó. E a partir daqui eu não vou ficar desenhando essas células mais não, né? Me dá um trabalho danado. Se você for tentar desenhar isso depois num caderno para acompanhar a aula, aí vai te dar um trabalhão danado. Tá certo? Então vamos transformar isso em linhas, tá? Então esse desenho aqui, ó, essa fase aqui, que é a gástrula inicial, tá?
vista naquele ponto, né, do embrião cortado transversalmente, essas células vão multiplicar para cima e para o lado e vai acontecer isso aqui. Em preto está o ectoderma, em amarelo está o endoderma, certo? E crescendo aqui lateralmente, vai começar a formar um novo folheto embrionário e para cima vai começar a formar uma outra estrutura. Aí o pessoal costuma falar assim, é o Mickey, né? É o Mickey com um galo na testa, né? É isso aí, é o Mickey com um galo na testa. Essas estruturas que crescem lateralmente, elas se soltam. Gente, tudo isso aí é formado de células, tá? Célulazinha, tá? Elas se soltam e vão formar 2 cilindros laterais aqui. E esses cilindros, o revestimento deles é o terceiro folheto embrionário. Então nós temos ectoderma, endoderma e mesoderma. Tá? Deixa eu até escrever aqui para ficar melhorzinho para vocês ainda. Ectoderma, tá? Endoderma e mesoderma. Inclusive, gente, existe uma curiosidade que vocês vão encontrar em alguns livros, tá? Vocês vão encontrar isso aí, que alguns autores não gostam de chamar isso aqui, ó, de endoderma, tá? Não gostam de chamar esse aí, deixa eu acertar ele aí, não gostam de chamar de endoderma. Por quê? Porque, na verdade, uma parte dele vai ser endoderma e uma outra parte vai ser mesoderma. Então, você vai ver os autores chamando de mesentoderma. Mesentoderma, não se assuste com isso, tá? É porque ele é mesoderma, mas ele vai dar origem ao endoderma, então ele não é um mesoderma puro, né? Então eles chamam de mesentoderma, tá? Agora, nessa fase aqui não tem segredo, aqui é ectoderma por fora, endoderma, mesoderma sem problema nenhum, tá? Observa que dentro do endoderma tem uma cavidade, que nós já conhecemos, a cavidade chamada arquêntero, intestino primitivo, né? E aqui surgiu uma cavidade no mesoderma. Surgiu uma cavidade no mesoderma, de um lado e do outro, né? Essa cavidade é chamada celoma, tá? Celoma. Então formou-se o mesoderma com sua cavidade celomática. E para cima, aquele galo lá na cabeça lá do Mickey, as células se destacam, são várias células, e formam uma estrutura que não é oca, ela é um bastão, ela é uma corda, tá? Ela é uma corda. Então daí o nome, ó, corda, tá certo? Corda, que está no dorso do embrião, nas costas do embrião. Então, corda dorsal ou notocorda. Tá? Noto quer dizer dorso e corda quer dizer corda, tá? Corda dorsal ou notocorda. Nesse momento, você tem que parar e pensar e imaginar em 3 dimensões o que você está vendo. Seu embrião está deitado ali na mesa, de barriga para baixo. É um canão preto, ectoderma, com um cano amarelo dentro, atravessando de ponta a ponta, tá? Que é o endoderma, né? Que reveste o intestino. Um cabo de vassoura verde nas costas, porque ele não é oco, é um cabo de vassoura de fora a fora nas costas. E 2 tubos vermelhos aí laterais. 2 tubos vermelhos aí, lateroapicais, né? Laterais para cima. Tá certo? Que é o mesoderma com a cavidade dele, que é o celoma. Então tenta imaginar, se possível, construir isso, né? Arruma uns caninhos aí, uns tubinhos aí, né? Tubo de não sei o que aí, tubo de PVC, caninho, caneta, vassoura, sei lá. Tenta construir um modelozinho desse aqui para você entender como é que é isso no espaço, tá? Porque é importante, tá? Quem vai fazer área biológica, área biomédica, é importante, tá certo? Ter essa noção.
levar para a faculdade essa noção. Independente se cai muito em prova de Enem, vestibular, não sei o que tal, mas é importante levar essa noção. Tá? É a noção de padrão de construção corporal. Certo? Ah, mas isso é um anfioxo. Mas vocês vão ver que ele tem muitíssima semelhança com a gente. Tá? Muitíssima semelhança com a gente. Bom, o ectoderma das costas do embrião, esse ectoderma das costas do embrião, chamado neuroectoderma ou ectoderma dorsal, neuroectoderma ou ectoderma dorsal, ele vai sofrer várias modificações. Então tá ele aqui, ó, o ectoderma dorsal, e embaixo a notocorda. Olha bem que a notocorda está aqui como referencial, ó. Notocorda. Tá? Esse ectoderma vai achatar, vai formar a chamada placa neural, vai afundar, formando o sulco neural ou goteira neural. Tá? O pessoal chama muito de goteira, porque parece uma goteira, uma gota se formando, né? Sulco com L, hein, gente? Não é sulco, não, hein? Sulco neural, goteira neural em cima do notocorda. Essas bordas vão fechar, certo? Essas bordas vão fechar. O ectoderma lá em cima se restabelece. Esse ectoderma vai dar origem à pele, a epiderme, né? A pele das costas e do anfioxo. Tá? Na gente também, né, acontece coisa semelhante. E embaixo vai se formar o tubo neural. Essa parte que era placa neural, goteira neural, que fecha, forma o tubo neural nas costas do embrião, acima da notocorda. Acima da notocorda. Então essa etapa é chamada neurulação, formação do tubo neural. Então terminou a gástula, que foi a gástula avançada, e aqui nós temos a neurulação, a formação do tubo neural. Perfeito? Olha um detalhe mostrando então o neuroectoderma, a placa neural, a goteira neural, o sulco neural, fechamento do tubo neural. E chamando a atenção de vocês, chamando muito a atenção de vocês, tá? Para a participação do citoesqueleto nas migrações celulares. Participação de microtúbulos e participação de filamentos. Tá certo? Participação de microtúbulos, eles atuam esticando a célula, e o filamento curvando as células, fazendo esses dobramentos aí. Tá? Microtúbulos e filamentos, componentes do citoesqueleto. Isso não é só aí não, gente. Todas aquelas migrações celulares que a gente viu lá, né, o início da formação do endoderma, formação do mesoderma, tá? Essas migrações celulares dependem de participação do citoesqueleto. E olha só, lembra isso aí, ó. Lembre-se que é por causa da participação do citoesqueleto nas migrações celulares que defeitos em suas proteínas, né? Defeitos nas proteínas do citoesqueleto, incluindo aí proteínas como a dineína, né? Proteína motora, certo? Podem levar a malformação embrionária, né? Podem levar a problemas aí no desenvolvimento embrionário, defeitos, né, congênitos, certo? Adquiridos aí por causa de alterações na proteína. Você tem um defeito genético que leva a um defeito congênito, tá? Uma malformação aí durante o desenvolvimento embrionário pode estar ligado a defeitos de citoesqueleto, tá? Então, o mais famoso é a síndrome de Cartagena, né? A síndrome de Cartagena é um defeito na dineína, que uma das situações que ele provoca é a posição invertida dos órgãos internos do corpo. Em vez do coração estar virado para o lado esquerdo, né? Em vez do coração estar virado para o lado esquerdo, o coração está virado para o lado direito. Você sabe que o coração está no meio do corpo, né?
mas a ponta dele é virada, né, para o lado esquerdo, certo? Então, em vez de estar virado para o lado esquerdo, está virado para o lado direito. Isso acontece. Tá? Fígado, em vez de estar do lado direito, né, lá o fígado do lado esquerdo. Baço, em vez de estar do lado esquerdo, o baço do lado direito. Isso pode acontecer por defeito de migração celular, por defeito na dineína, né, que é uma proteína do citoesqueleto. Tá? Que é uma proteína do citoesqueleto. Certo? Que tem a ver com outras coisas também, batimento de cílio, batimento de flagelo, né? Então, se é homem, por exemplo, espermatozoide não nada, né? Então o sujeito é estéreo, né? Tanto um homem quanto mulher vai ter problema de limpeza de vias aéreas, né? Por causa dos cílios que não vão funcionar, não vão bater, dineína importante para isso também, né? Então, esse é um outro aspecto aí, né? Da morfologia. Tá? E no final, depois de todas essas mudanças, está aí o nosso anfiôxo cortado em cima da mesa, né? Cortado em cima da mesa, ventre embaixo, dorso em cima. Tá? Então nós estamos vendo os 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. Os 3 folhetos embrionários, pelo amor de Deus, não inventa mais nenhum, não. Tá bom assim, tá? Dentro do endoderma, a cavidade que é o arquêntero. Dentro do mesoderma, a cavidade que é o celoma. Certo? E o ectoderma, então, por fora. A notocorda aqui no meio, ela persiste no anfiôxo adulto como eixo de sustentação corporal. Ela persiste no anfiôxo adulto. Tá? Na gente, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Nos vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Mas no anfiôxo, que é um protocordado, ele é um vertebrado protocordado, ele é um cordado protocordado, desculpa. Ele é um cordado protocordado, não é vertebrado. Então ele não tem coluna vertebral, ele persiste na notocorda a vida inteira. E o tubo neural em cima. Tá? O celoma, gente, é um espaço que existe entre a parede do corpo. Veja bem, ó, tá? Ectoderma mais mesoderma. Isso aí você pode encontrar com o nome de somatopleura. Somatopleura. Parede do corpo. Pleura, parede, somato, corpo. Tá? Então, o celoma é um espaço que existe entre a parede do corpo e a parede do tubo digestivo, por exemplo. Não é só do tubo digestivo, não. Tá? Essa parede do tubo digestivo, você pode encontrar ela com o nome de esplâncnopleura. 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 Certo? Essa parede aí do tubo digestivo, tá? Formada pelo... voltei tudo aqui, gente. Calma aí, deixa eu chegar lá no lugar. Apertei uma tecla errada aqui. Formada pelo mesoderma e endoderma. Então, mesoderma mais endoderma forma a parede do tubo digestivo, né? Esplâncnopleura. Tá? Esplâncnopleura. E o mesoderma mais o ectoderma forma a parede do corpo, somatopleura. Entre os dois tem uma cavidade, um espaço, né? Entre a parede, seu corpo e seus órgãos internos, tá? Que é chamado celoma. Esse espaço também existe entre as membranas que revestem o coração e o pulmão, entre o pericárdio e a pleura. O espaço entre as duas membranas do pericárdio, o espaço entre as duas membranas da pleura, também é celoma. O significado é o mesmo, só que é na cavidade torácica nossa. Agora aqui para o anfiôxo é facinho, né? Aqui é tranquilo. Tá certo? É isso aí. Então, esse esquema é extremamente importante, por quê? Porque para os animais que vêm aí na sequência, nós não vamos ver o desenvolvimento embrionário todo. Nós vamos ver o desenvolvimento embrionário só até blástula, bem no início, só até blástula. A gástrula a gente não vai detalhar, mas a neurula é igual para todo mundo. Então essa não é a neurula do anfiôxo.
É a neurula dos cordados. É a neurula dos cordados. O próprio anfíoxo, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Qualquer um desses que você cortar no meio do corpo, põe deitado de barriga para baixo na mesa e corta transversalmente, a estrutura interna é baseada nisso aí. Tá? A estrutura interna é baseada nisso aí. Então isso é muito importante para você ter uma noção como é que o corpo está organizado por dentro. Conforme eu falei, independente se cai no vestibular, se cai no Enem. Né? Eu faço uma comparação, embriologia, tá? Claro que eu acho que alguns aspectos deveriam ser mais cobrados em prova, eu acho, explica muita coisa importante, né? Mas eu comparo muito a embriologia com tabuada na matemática. Então a prova de matemática, ela vai ficar perguntando tabuada. Questão 1, quanto que é 9 vezes 7? Questão 2, quanto que é 5 vezes 8? Não vamos fazer isso. Certo? Agora, você precisa disso para você entender a matemática. Né? Para você se virar lá na frente, você precisa disso. Certo? 2 elevado a 2. Não vai perguntar isso na prova de matemática. Mas na hora que aparece um 0,2 elevado a 2, aí pronto, começa a dar problema. Né? Então a situação aqui é a mesma. Tá? Eles não têm que ficar cobrando isso aí toda hora, mas você tem que ter um conhecimento disso aí para você entender certas coisas que vão aparecer lá na frente. Vou dar um exemplo para você. Né? Já falamos de protostômo e deuterostômo, né? Que são conceitos muito usados na embriologia. Folheto embrionário também é animal triblástico, animal diblástico. Né? Celoma também é animal que não tem celoma, tem celoma, pseudoceloma. Tá? São conceitos muito usados na zoologia. E aí, na hora que você vai estudar os animais, por exemplo, você pega lá porífero e quinidário. Porífero e quinidário, eles não têm mesoderma. Então, eles não podem possuir estruturas que se originam de mesoderma. Como, por exemplo, sistema excretor. Porífero e quinidário não podem ter sistema excretor. Agora, o plateuminto, que tem mesoderma, pode ter sistema excretor e tem sistema excretor. Célula flama. Porífero e quinidário não pode ter sistema circulatório. Não pode. Porque o sistema circulatório vem de mesoderma. Plateuminto, nematodo, pode. Mas não tem. Não quer dizer também que só pelo fato de ter mesoderma, que vai ter todas as estruturas que vêm do mesoderma. Não tem. Agora, na hora que você pega molusco, por exemplo, né, que tem mesoderma, tem sistema circulatório. Ele já tem sistema circulatório. Tá? Então, assim, fica essa dica. Né? Muitas vezes isso aí vai ajudar você a entender, né, um pouquinho mais sobre a organização aí dos animais. E nossa também. Certo? E nossa também. Desenvolvimento de mamífero placentário. Né? Vamos falar um pouco aí sobre eles aí. Então, o nosso ovo é semelhante ao ovo, nosso mamífero placentário, né, gente? Nosso ovo é semelhante ao ovo do anfíoxo, ovo oligolé, sofrendo segmentação total, tá? Damos origem a uma mórula. E essa parte, de ovo até mórula, segmentação, ocorre na tuba uterina. De maneira que o embrião nosso, quando chega no útero, ele chega em mórula. Ele chega em mórula. Certo? Bom, isso é extremamente importante, porque eu já falei com vocês que de ovo para mórula não tem um crescimento do embrião. Porque se tivesse crescimento, ele iria encalhar na tuba uterina, né? Ele ia ficar preso na tuba uterina, ia acontecer uma gravidez tubária, que não é um negócio interessante. Tá? Então, de ovo até mórula, só divide, forma um tanto de blastômeros. Aí chega no útero. Chega no útero, forma-se a cavidade, absorve líquido, né? Tem líquido, o ambiente é úmido. Forma-se a cavidade, que é a blastocele. Né? Então, você vai ter a blastoderma em volta, blastoderme ou blastoderma em volta, e a blastocele no meio. Igual lá foi o início do desenvolvimento do anfioxo, blastocele, blastoderma. Só que tem um detalhe importantíssimo.
algumas células vão permanecer dentro da blástula. Nem todas vão formar a blastoderme. Algumas vão permanecer lá dentro. E essas que permanecem lá dentro recebem o nome óbvio de massa celular interna, MCI. Tá? E qual é a importância da massa celular interna ou MCI? É ela que dá origem ao embrião. Daí ser chamada de embrioblasto. Embrioblasto. Ela que vai dar origem ao embrião. E todas as células da massa celular interna do embrioblasto são idênticas. Funcionalmente, podem dar origem a qualquer célula do organismo adulto. Então, são as células tronco embrionárias totipotentes. Podem dar origem a qualquer célula do organismo adulto. Tá claro que as blastômeros também, o zigoto também, óbvio, tá certo? Mas até aqui nós temos as células embrionárias totipotentes. Quando se fala em trabalhar com células embrionárias de mamífero, está se falando principalmente dessa fase. São extraídas dessa fase. E é claro que, ao extrair essas células, há um prejuízo, né? Mata o embrião, tá? Porque são as células que dão origem ao embrião. Aí vem questões éticas, né? Tudo mais a respeito disso aí. A blastoderme, a película, ela dá origem, tá certo? À placenta, que é um anexo embrionário. Tá? É um anexo embrionário que tem várias funções, e a principal função da placenta é nutrir o embrião. Né? A principal função da placenta é a nutrição do embrião. Então, por causa disso, a blastoderme ou blastoderma de mamífero placentário pode ser chamada de trofoblasto. Trofos quer dizer nutrir, blasto dá origem. Então, dá origem à estrutura de nutrição. Então, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. O termo trofoblasto, tá? O termo trofoblasto, como sinônimo de blastoderme, só pode ser usado para mamífero placentário. Só pode ser usado para mamífero placentário. Bom, então o ovo mora, a blástula chega no útero e ela invade a parede do útero. Né? Ela invade os tecidos da parede do útero, ela invade o endométrio. E ao invadir o endométrio, ela forma um cisto dentro do endométrio. Né? Uma bolinha dentro do endométrio. Daí a blástula, né, de mamífero placentário ser chamada também de blastocisto. Tá certo? Gente, o fundamental é isso aqui. Tá? Vocês saberem até aqui, está excelente. Cuidado com essa blástula nossa que tem massa celular interna. Cuidado, muito cuidado. Esse desenhozinho é comum, derruba muito aluno. Tá? Agora nós vamos dar, né, um spoiler aqui do que vem para frente. Tá? Então aqui você não esquenta a cabeça demais, não. Tá? Só para você saber que existe, principalmente o pessoal que quer seguir a área biomédica, para não assustar depois na faculdade. Ainda aqui, ó, vai para a gástrula inicial. Como é que é a gástrula inicial? Forma-se uma cavidade acima da massa celular interna, empurrando as células para baixo, formando duas camadas de células. A de cima a ectoderma, a de baixo o endoderma. Duas camadas de célula, ectoderma e endoderma. Convém você lembrar, gente, que como o embrião é esférico, tá? Isso aí é um disco de células dentro do embrião. É um disco de células em cima, ectoderma, e um disco de células embaixo, endoderma. Então tá aí, ó. Alerta de spoiler. Tá? Alerta de spoiler. Estamos aqui com a mórula, formou a blástula, formou o ectoderma em cima, o endoderma embaixo. O Ramon, tá tudo em inglês aí, tô perdido. Não, depois você para o slide e pratica seu inglês aí, que esse inglês aí é fácil. Inglês de biologia é muito legal. Tá? Os termos são extremamente parecidos, são termos que têm origem latina, então para nós é muito fácil. Tá certo? Mas isso aí você pratica depois. Tá? Então tá o ectoderma em cima, o endoderma embaixo. Bom,
Aí, quando entra na gástrula, algumas células do ectoderma, elas migram para o espaço entre o ectoderma e o endoderma. Essas células do ectoderma migram para o espaço entre endoderma e ectoderma. E essas células vão começar a dar origem ao mesoderma. Ué, Ramon, mas mesoderma não vinha de endoderma? No anfíoxo, né? Na gente não, tá? Na gente vem de células do ectoderma que migram para esse espaço aqui e começam a formar o mesoderma embrionário. Então pega essa região, tá? Pega essa região e olha aqui o que está acontecendo. Ó, manteve até as cores, azul para ectoderma, amarelo para endoderma. Manteve as cores, ó. Azul ectoderma, amarelo endoderma. É mais ou menos um padrão, tá, gente? A gente costuma usar essas cores aí mesmo, tá? Vocês viram representando lá o endoderma de amarelo, né? Mesoderma de vermelho. É comum usar essas cores. Então, o ectoderma está aqui em cima, o mesoderma está aqui embaixo. Então, aqui no ectoderma, é um disco, né? Falei com vocês, é um disco. Umas células afundam, migram, tá? E espalham aqui, ó, entre o ectoderma e o endoderma, formando o mesoderma. Então, está aqui os 3 folhetos embrionários. Disco embrionário. Aqui vai ser a região da futura cabeça, tá? Do embrião. Agora, presta atenção aqui. Algumas células aqui afundam e migram, formando o mesoderma. Mas outras, lá da pontinha, é uma espécie de uma torrezinha que tem lá, elas afundam e migram para frente, formando a notocorda. Mas a notocorda vinha do endoderma, no anfíoxo, né? No anfíoxo. Aqui ela vem do ectoderma. Tá? Por isso que tem vestibular que vira e mexe anula a questão, porque eles jogam pergunta seca lá. Notocorda veio de onde? Pô, depende. Depende do animal que você está considerando. Se for o anfíoxo, né, ela vem do endoderma. Agora, se for mamífero placentário, ela vem do ectoderma. Vira e mexe, acontece isso. Tá? Então, aqui afundou e foi formar a notocorda. Então, agora eu vou fazer um corte aqui, ó. Vamos fazer um corte aqui, ó. Tá? Cortar o embrião nesse ponto. Então, você vai ver ectoderma, você vai ver mesoderma, você vai ver endoderma, você vai ver notocorda. Notocorda correndo aqui abaixo do ectoderma. Então, tá aí, ó. Em azul, de novo, está lá o ectoderma. Em amarelo, de novo, está lá o endoderma. Em vermelho está o mesoderma. E a notocorda está correndo aqui no meio. Em cima da notocorda, olha lá, isso aqui vocês conhecem. Em cima da notocorda, goteira neural, ó, goteira neural, tubo neural. Então, olha que interessante que está acontecendo aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, tá? É extremamente semelhante ao que a gente estava mostrando aqui, ó. Tá certo? Aqui em cima, extremamente semelhante, né? Formou o tubo neural, notocorda, tá certo? Endoderma embaixo, mesoderma dos lados, ectoderma em cima, tá vendo? Bastante semelhante. Depois você compara, tá? E aí vai fechar e formar o tubo neural. Então tá o tubo neural, olha lá, o ectoderma, o tubo neural, a notocorda em preto, o endoderma em amarelo, mesoderma em vermelho, e aí começa um fechamento aqui pelo lado. Isso é muito interessante, porque nessa fase aqui, gente, nessa fase aqui, nós somos um disco. Nós somos um disco. E aí nós vamos fechar. Tá? Vamos colocar assim, ó. Nós somos um disco assim, ó, de acordo com o que está aqui no desenho, né? Na vertical aqui, ó. Nós somos um disco assim, ó. Nós vamos fechar. Vai haver um fechamento ventral. Vai ter um fechamento ventral. Porque o dorso é lá, né? Onde está o tubo neural. Certo? Então, olha que interessante, olha.
vai fechando, fechando, fechando. Você viu que uma parte aqui, ó, do tubo digestivo ficou aqui para fora. Olha que interessante. Isso aqui vai ser o futuro saco vitelino. Isso aqui vai estar relacionado à origem do cordão umbilical. Tá? Isso aqui vai estar relacionado à origem do cordão umbilical. Fechou, pegaram uma outra região, para não ter que detalhar muito o que está acontecendo aqui embaixo. Então você olha aqui, ó, que interessante. Né? Em amarelo, o endoderma. Mesoderma vermelho em volta, né? A esplantopleura. Tá? Aqui mesoderma com ectoderma é a somatopleura. Tá certo? Esse branquinho aqui na gente vai dar origem à coluna vertebral, um broto ali, um início de formação de coluna vertebral, que vai envolver a notocorda no meio do processo, o tubo neural em cima e a pele ali em volta, ectoderma. Ou seja, está vendo essa imagem aqui, imagem final do desenvolvimento embrionário nosso? É isso aqui. Caiu na mesma situação. Caminho totalmente diferente, mas caiu na mesma situação. Gente, isso aqui é apenas um spoilerzinho, tá? Para vocês entenderem depois na faculdade que aí você vai ter uma disciplina de embriologia humana, né? Embriologia médica, embriologia humana, tá? Você vai ter uma disciplina de 40 horas, tá? Então você vai ter 40 horas para aprender isso aqui. Isso aqui é isso, Ramon. 40 horas para aprender isso aqui porque tem toda a teoria, tem todas as substâncias, né, que participam disso aí, modelo, aula prática, aula no microscópio, aula com modelos de gesso, modelos de argila, tá certo? E é demorado, é 40 horas para você pegar a manha disso aí, tá? É complicado, tá certo? Mas é importante, tá? Dependendo da especialidade médica, por exemplo, que o sujeito for seguir, isso aí é muito importante, tá? Para ele entender malformações e tudo mais, né? Malformações cardíacas, malformações de tubo digestivo, tá certo? Uma série de malformações aí que acontecem. É importante entender embriologia, tá certo? Desenvolvimento de anfíbio. Então tá aí o ovo do anfíbio, o ovo heterolesto mediolesto, o núcleo excêntrico, né, fora do centro, deslocado do centro, devido à maior quantidade de vitelo. E aí na hora que tem a segmentação, ela é holoblástica total, né? Ela é holoblástica total, primeira, segunda, tal, e a terceira vai pegar muito lá em cima, né? A terceira segmentação vai pegar muito lá em cima, formando células muito pequenas lá em cima e células muito grandes aqui embaixo, aqui, ó. Imagina aquela caixa, né? Tem a primeira, depois tem a segunda, que é perpendicular à primeira, aí vem a terceira aqui em cima. Então, células muito pequenas lá em cima, células muito grandes aqui embaixo, tá? A segmentação é total, holoblástica total, mas é desigual, tá? As células pequenas em cima a gente chama de micrômeros, né? As células grandes embaixo a gente chama de macrômeros. Os micrômeros constituem o que se chama de polo animal, que são células mais espertinhas, multiplicam mais rápido e tal. E os macrômeros constituem o polo vegetal ou polo vegetativo. São células mais lentas, multiplicam menos. Por quê? Porque a quantidade de vitelo dentro delas é muito grande. Ué, Ramon, mas vitelo não é nutriente? Elas deviam ser espertas. Filho, grande parte disso é gordura. Né? Então essas células, grande quantidade de gordura, atrapalham o metabolismo delas. Então elas são mais lerdas. Tá? Elas são mais lerdas. As células micrômeros são mais espertinhas, multiplicam mais rápido. E por multiplicar mais rápido, né, essa que é a fase de mórula, micrômeros e macrômeros, elas vão criar também, vai entrar líquido aqui, vai afastar os micrômeros lá em cima. Tá vendo? Os micrômeros vão ser afastados para o líquido que sempre entra, né, gente? Quando vai passar de mórula para blástula, sempre entra um líquido, forma uma cavidade. Então os macrômeros vão ficar aqui embaixo, os micrômeros vão ficar lá em cima. E a cavidade blastocele. Tá? E a cavidade blastocele. Então, para anfíbio, basta isso aqui. Tá? Basta isso aqui, não precisa mais nada. Tá?
Os caras podem pôr o desenho, pedir para você comparar, micrômero, macrômero, tarará, né? Dar um desenho desse para você comparar com um anfiosco, com um mamífero, para falar qual é qual. Mas é muito óbvio pela presença dos macrômeros. Depois, gente, essas células vão migrar aqui para dentro, vão formar o intestino primitivo, vai formar um blastóporo, tá? E no final vai chegar naquela mesma imagem de neurula do anfioso, tá? Mesma imagem, tá certo? Desenvolvimento dos animais de ovo megalésto, né? Que são os peixes, aves, répteis e os mamíferos que botam ovo, né? Os mamíferos monotremados. É um ovo riquíssimo em vitelo, né? O ovo megalésto, ovo telolésto completo. Ovo de galinha, né, gente? O ovo de galinha é a gema, hein? Não se esqueça, tá? Clara, casca, não tem nada a ver, são estruturas extras, tá? A célula ovo é a gema. Então aquele material amarelado tudo lá é o vitelo. O núcleo você não consegue enxergar. Às vezes você começa a enxergar um pontinho esbranquiçado na superfície ali, que é a região onde estava o núcleo, ele degenerou, ele começou a querer entrar em desenvolvimento, alguma coisa. Dá para perceber, às vezes, um pontinho na superfície da gema. Tá? Mas o núcleo é microscópico. Tá? Não é porque a célula é grande que as mitocôndrias vão ter 1 centímetro. Não é assim não. Tá? Então, um ovo cheíssimo aí de vitelo. E aí, na hora que ele vai sofrer a segmentação, olha aqui, ó, a célula começa a dividir, mas ela não divide no vitelo. Tá vendo? Então vai começar a formar as células lá em cima, mas as células, elas se comunicam pelo citoplasma, pelo vitelo. Então isso é chamada de segmentação parcial ou meroblástica. Mero quer dizer parte, né? E aí o que vai acontecer? Depois de dividir muitas vezes, aí sim vai formar umas células lá em cima, tal, mas não no ovo inteiro, só lá em cima. Então não vai ser uma mora de células, né? Não vai ser uma bola de células, uma esfera de células. Vai ser um disco de células lá em cima, chamado então de discomórula. Tá? Então primeiro você tem umas divisõezinhas ali, forma como se fosse um machucadinho na superfície da gema, chamado cicatrícula, tá? Machucadinho. Depois forma o discomórula. E aí depois absorve líquido, como sempre. O líquido vai separar o vitelo das células, isso aqui é uma imagem esquisita, né? Mas dura pouco tempo, tá? Porque essas células vão multiplicar, vão afundar aqui, ó, e vai formar uma camada de células aqui embaixo depois. Tá certo? Mas aqui a gente tem a blastoderma e a blastocélula. Aliás, eu acho que eu esqueci de mostrar no anfíbio, mas tá aí a blastoderma em volta, formada de micrômeros, né? E a blastocélula no meio, a cavidade contendo líquido. Então aqui é a mesma coisa, blastoderma em volta, blastocélula no meio e o vitelo separado. Depois as células multiplicam, desce, forma uma camada, aí multiplica aqui, vai formar aqui uma abertura, tubo digestivo, blastóporo e tal. Não precisa de entrar no detalhe disso. Não tem necessidade. Tá? Aí eu teria que dar um spoiler para quem é biólogo, né? Que só vai interessar para quem é biólogo. Tá? Talvez para veterinário, alguma coisa, certo? E para biólogo, certo? Gente, organogênese, destino dos folhetos embrionários. Primeiro vamos lembrar que os folhetos embrionários são o mesoderma, o endoderma e o ectoderma, né? Primeiro vamos lembrar isso aí, quais são os folhetos embrionários, tá? Não vai me colocar celoma, arquento, notocórdio, tubo neural com folheto embrionário, não, certo? Bom, então olha aqui, ó, um desenho meio esquemático, aquele tubo que eu falei com vocês, né? Tubo dentro de tubo dentro de tubo, certo? Ah, gente, esqueci de comentar com vocês, me perdoa, esqueci de comentar uma coisa importante. Quando a gente está nessa fase aqui, ó, que eu tenho 2 mesodermas, né? 2 mesodermas, o mesoderma de um lado vai crescer e vai emendar com o mesoderma do outro lado, tá? Por isso que nessa imagem aqui apareceu um mesoderma só e um celoma só. Desculpa, esqueci de falar isso aqui para vocês, tá? O que era uma bola vermelha de um lado, uma bola vermelha do outro, né? Aí ele cresce, tá? Encosta aqui embaixo, emenda e forma um mesoderma só,
né? Eu acho que aqui, né, ficou até mais claro aqui, né? Nessa passagem aqui ficou até mais claro. Tá certo? O mesoderma de um lado emendando com o mesoderma do outro, formando um celoma só. Mas desculpe. Mas então você tem aí, né, os folhetos embrionários. E aqui nós temos então, cada folheto embrionário, o que eles dão origem? O ectoderma, que é o revestimento mais externo, né? O ectoderma, até sem nome ali, né? O ectoderma. Dá origem à pele, é claro, né? Ele é o mais externo. E aos anexos da pele, como unhas, pelos, chifre, né? Se for o caso, vem aí do ectoderma. O sistema nervoso, ele vem do ectoderma das costas do embrião. O tubo neural. O tubo neural aqui, gente, é que vai dar origem à sua medula espinhal e depois vai dilatar para formar seu encéfalo, cérebro. Tá? Então, o tubo neural vai dar origem ao seu sistema nervoso. Ele vem do ectoderma das costas do embrião, do ectoderma dorsal. O ectoderma vai dar o revestimento da boca da cavidade nasal. Lembra desse slide aqui, ó? Quando começa a formar a cavidade aqui que vai dar origem à boca, né? Na gente aqui, ó, ela vem do ectoderma. Ela vem do ectoderma. Então, até a garganta é ectoderma. Cavidade nasal também, até ela na garganta é ectoderma. Tubo digestivo vai ser endoderma da garganta para baixo. Tá? Vai ser endoderma da garganta para baixo. Então, revestimento da boca da cavidade nasal. Glândulas salivares, porque estão associadas com a boca. E a hipófise, que em parte está associada com o cérebro, né, com o sistema nervoso central, e em parte com o fundo da boca. A hipófise tem duas origens, uma parte ectoderma, né, relacionada ao sistema nervoso, e a outra é ectoderma relacionada ao fundo da garganta do embrião. Tá? Agora, a glândula salivar tem uma observação aí que alguns autores admitem que algumas glândulas salivares possam ter origem de endoderma embrionário. Tá? Isso é controverso. Tá? Endoderma. O endoderma dá origem ao tubo digestivo, da garganta até o ânus, e o que está ligado no tubo digestivo da garganta até o ânus, ou seja, fígado, vesícula biliar, pâncreas. A árvore respiratória está ligada aí na laringe, né? Então ali já é endoderma. Laringe já é, faringe, final da faringe ali, laringe já é endoderma. Tá certo? Então a árvore respiratória, traqueia, bronquíolo, alvéolo pulmonar, a tireoide, a bexiga e dois anexos importantes que a gente vai comentar na próxima aula aí, que é o saco vitelino e o alantoide. E o mesoderma dá origem a todos os tecidos conjuntivos e musculares, todos, tá? Dá origem ao sistema circulatório inteiro, coração, artéria, veia, capilar, linfático e o próprio sangue. Mesoderma dá origem aos rins, às gônadas, né, testículo, ovário, útero, tubo uterino, e as membranas que envolvem os órgãos internos, a pleura que envolve o pulmão, pericárdio que envolve o coração e peritônio que envolve os órgãos da cavidade abdominal. Toma cuidado com algumas maldades, tá? Bexiga vem de endoderma, mas rins vem de mesoderma. Toma cuidado com isso, tá certo? Então essa costuma pegar os alunos, tá? Eles acham que, né, tudo vem de um mesmo folheto e não é o caso, tá certo? Muito bem, com isso nós encerramos essa nossa aula, tá? Agradecer a presença de vocês e aguardem então a aula 2, onde nós vamos falar então de anexos embrionários e gemelidade. Muito obrigado, até a próxima.